Essa mensagem aqui é bem característica do seu Maceió, né? Cultive a paz. Uma passagem de Lucas, no capítulo 10, item 6, Jesus disse: e se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, ela voltará para vós. Né? Em verdade, há muitos desesperados na vida humana. Mas quantos se apegam voluptuosamente à própria desesperação? Quantos revoltados fogem à luz da paciência? Quantos criminosos choram de dor por lhe ser impossível a consumação de novos delitos? Quantos tristes escapam voluntariamente às bênçãos da esperança? Para que um homem seja filho da paz, é imprescindível trabalhar intensamente no mundo íntimo, cessando as vozes da inadaptação à vontade divina e evitando as manifestações de desarmonias perante as leis eternas. Todos rogam a paz no planeta atormentado de horríveis discórdias, mas raros se fazem dignos dela. Exige que a tranquilidade resida no mesmo apartamento onde mora o ódio gratuito aos vizinhos. Em momento assim, o barco da esperança... Desculpa, que colou a página. Reclamam que a esperança tome assento como inconformação e rogam-lhe a fé lhes aprove a ociosidade no campo da necessária reparação espiritual. Para a esmagadora maioria dessas criaturas comodistas, a paz legítima é a realização muito distante. Em todos os setores da vida, a preparação e o mérito devem anteceder o benefício. Ninguém atinge o bem-estar em Cristo sem esforço no bem, sem disciplina elevada no sentimento, sem iluminação do raciocínio. Antes da sublime edificação, poderão registrar os mais belos discursos, vislumbrar as mais belas perspectivas no plano superior, conviver com os grandes apóstolos da causa da redenção, mas poderão igualmente viver longe da harmonia interior, que constitui a fonte divina e inesgotável da verdadeira felicidade. Porque se o homem ouve a lição da paz cristã, sem o propósito firme de se lhe afeiçoar, é da própria recomendação do Senhor que esse bem celestial volte ao núcleo de origem, como intransferível conquista de cada um. Que a paz e o amor de Jesus penetrem nos nossos corações, nas nossas mentes, para que nesse domingo da manhã possamos absorver as informações maravilhosas que o nosso irmão André Luiz nos traz, nesta casa abençoada, onde Fabiano de Cristo já harmonizou todo esse ambiente, apesar do barulho lá fora, para que seja digno desta doutrina codificada por Kardec, enviada pela espiritualidade superior. Que Jesus nos acompanhe, que Fabiano nos oriente e todos nós possamos iniciar o nosso encontro desta manhã na casa Vinha de Luz. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então vamos passar a palavra para o nosso amigo André Luiz, tá? Ele tem lá até 10 horas, um pouquinho antes. Tá bom? Bom dia. Frio? Eu não, sou valente. Aqui, ó. Bom dia a todos. Eu me chamo André Luiz. Acabei de chegar do nosso lar. A gente fica brincando, né? A gente, quando chega, se apresenta, aí fala alguma credencial, né? Como eu não tenho, na verdade eu tenho a maior credencial que eu deveria ter aqui nessa casa. Eu sou André Luiz e sou amigo do seu João Maceió, que me viu pequeno, me viu adolescente lá no Lar Maria José. Ajudou a moldar
esse espírito que está encaminhada, mas bem melhor com os conselhos que me foram dados, não só para o seu João foi um deles, e de outros espíritos que me ajudaram nessa caminhada. Então, essa é a maior credencial, né? A companheira Patrícia não está aqui, né? Sorte dela, porque eu ia falar com ela, vem cá, você me escolhe a dedo para fazer os temas mais complicados, não podia ser do Evangelho puro e simples, não. Mas é legal porque a gente aprende, né? Ela me passou o tema que seria o Dia da Caridade no Brasil. Alguém aqui sabia que existia isso? É pouco divulgado, né? Mas é bem interessante isso, né? Não é hoje, não. Hoje é o Dia do Amigo. A Dia da Caridade foi ontem, dia 19. Hoje é Dia do Amigo. E é dia, acho que, de outra coisa também, que eu não me lembro. Eu vi hoje, quando eu estava estudando. Mas é bem interessante, porque o Brasil é um país caridoso. Quando a gente vai pesquisar a fundo, né, os grandes ícones como Chico, Divaldo e aqui sucessivamente. Mas vamos entender um pouco melhor essa situação. Quando eu fui pesquisar, eu descobri o seguinte, eu queria entender por que esse Dia da Caridade, né? O Dia da Caridade foi celebrado aqui no Brasil dia 19, foi instituído pela lei tal aqui, em 66, durante o governo do presidente Castelo Branco, que era uma ditadura militar, né? 64 tomaram o poder, né, os militares. Então, ele foi o primeiro, né, o presidente militar aqui, no contexto do regime militar. Os militares naquela época tinham um slogan, né, 50 anos em 5, Brasil ame ou deixe, Brasil não sei o quê, que era para alavancar, né, a população, até agregar, aqui sem entrar em mérito do que é certo ou errado, se foi revolução, não foi revolução, não nos cabe. Nos cabe entender o que de bom aconteceu ali. E isso daqui foi uma coisa boa que aconteceu ali, né? E o objetivo principal dessa lei aqui da caridade no Brasil era estimular a solidariedade e valorizar as ações de assistência aos mais necessitados. Até hoje, o Brasil ainda tem a discrepância, né, do IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. O Índice de Desenvolvimento Humano ainda é muito baixo, né? Entre os países em desenvolvimento, o Brasil tem um dos mais baixos. E imaginem isso em 1966. Né, Campo Grande, Bangu, Santa Cruz, esse ramal nosso aqui, né, eram fazendas, né, desertos, estavam recém-saídos disso. Nossa única forma de ligação com a cidade, digamos assim, era o trem, e olhe lá, né? E aí essas ações eram importantíssimas e necessárias, como são até hoje. Mas hoje a gente tem outros meios, a gente tem outros segmentos, porque a lei de progresso, nós evoluímos, né? Se a gente lembrar de um pouco mais atrás e lembrar de hoje, a gente vê a olhos vistos a evolução, inclusive na área da assistência social, né? Mas é interessante, aí eu fui entender por que o dia 19, por que os militares acharam isso. Uma outra curiosidade, os militares, eles tinham uma, eu não sei dizer se era uma vocação, não sei se a palavra é bem essa, mas eles tinham uma ligação muito forte com a Igreja Católica, né? Então, eles, inclusive, tem capelão, não sei o plural, capelões, isso, militares, dentro das organizações militares tem essa função, esse, não sei se é um posto ou é uma graduação. Graduação, né? É uma graduação, não é um posto. Graduação é para praça e posto é para oficiais. Eu servi o Exército há um tempo atrás. Não muito. 30 e poucos anos atrás. 30 e poucos anos atrás. Em 92 eu servi o Exército. Então eu aprendi um pouco disso. E eles, então, por essa viés católica, tinham muitas ligações com meu pai amado, aqueles dos bispos do Brasil. CNBB. É bom ter o Eduardo do lado também, né? CNBB. Então, olha com quem eles homenagearam, porque essa data é em homenagem a esse senhor aqui, chamado Frederico Ozanam, que viveu 40 anos só, tá vendo? Pouco. A época de Kardec, né? Kardec nasceu em 1809, se não me engano, 4. E 1804. E aqui a gente tinha recém saído do iluminismo, né? Aqui tinham acabado, aqui estava ainda o Napoleão, com aqueles desenvolvimentos todos lá na França, inclusive sociais,
inclusive sociais. E ele era um importante pensador católico francês. Olha só, outras fontes de pesquisa que eu consultei, algumas disseram que ele era milanês, da Itália, da cidade de Milão, da Itália. Bom, pouco importa onde ele nasceu. Eu deixei aqui francês porque, puxando a sardinha para o nosso querido Kardec. Fundador da Sociedade São Vicente de Paulo, que é uma das maiores organizações de caridade do mundo até hoje. Ele foi um dos grandes exemplos da caridade cristã, promovendo o auxílio aos pobres e ao combate às desigualdades sociais, sempre inspirado pelos ensinamentos do Evangelho de Nosso Senhor. Então, foi por causa... E ele nasceu, né, nesse dia, 19 de julho. Foi por causa disso que os militares colocaram essa data como o Dia da Caridade no Brasil. Interessante, né? E aqui no Brasil, como é que funciona isso? Ela é uma associação católica sem fins lucrativos, estou falando do Brasil agora, fundada aqui no Brasil em 872, aqui na cidade do Rio de Janeiro, lá no centro da cidade. E é conhecida por realizar ações de caridade, principalmente através de visitas domiciliares às famílias carentes, manutenção de creches, lares de idosos, né, os asilos, casa de passagem, hospitais, projetos de assistência social e aqui várias outras coisas. Por isso que é o Dia da Caridade do Brasil, em homenagem a esse senhor que deu origem a todo esse movimento aqui, tá? Que é a caridade. Legal, né? Curioso essa gente entender. Aqui, antigamente eles ligavam para as casas da gente pedindo doação, né? Tem a outra também que é a São Martinho, não sei o que, assim como a LBV, não sei das quantas. Ela é uma dessas, a primeira aqui atuante no Brasil. Eu não lembro bem se eu recebi, porque eu sou uma pessoa muito nova e tal. Mas a gente, se vocês puxarem pela memória, já devem ter recebido alguma ligação deles aqui, pedindo algum tipo de doação. Antes já tinha um tiquezinho. Meu pai pagava, o cobrador ia lá em casa. Com isso. Telefone é coisa moderna. Vicente de Paula. Bom, que legal, né? Curioso. Agora, olha o que é mais interessante, talvez por isso a Patrícia tenha pego esse tema, né? Mas eu não vou deixar de puxar a orelha dela assim que eu ver. Ela só fala... Aqui, ó. Ozanam acreditava que a verdadeira fé deveria ser expressa por meio de ações corretas em favor ao próximo. A gente tem um nome para isso aqui, não tem? Como é que é o nome disso? Caridade. Caridade. Fora da caridade, não há salvação. Especialmente dos mais carentes. Ele acreditava nisso, por isso que ele instituiu tudo isso. Assim, o Dia da Caridade tornou-se um símbolo para refletir sobre a prática da solidariedade e incentivar gestos de amor ao próximo no Brasil. Legal, bacana. Então, nós vamos trazer isso daqui, porque nós, na doutrina dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, que vem do Livro dos Espíritos, fala muito para nós. Qual é o lema da nossa doutrina? O lema, a bandeira da nossa doutrina. Fora da caridade não há salvação. E a salvação a gente não entende ela como indulgente, né? Indulgências, de comprar a nossa salvação. Salvação não é ficar deitado em berços esplêndidos, quando a gente desencarnar, morrer, vamos usar a palavra morrer, né? Para ficar bem associada essa questão de salvar a alma. Morrer, estou do lado de Deus, sentado à direita de Deus Pai, o Todo-Poderoso, esperando o julgamento. Não vai acontecer. Quando a gente desencarnar, porque morrer a gente não vai, quando a gente desencarnar, nós vamos continuar igualzinho como somos hoje, com as mesmas necessidades, com as mesmas virtudes. E uma das virtudes que a gente precisa para desencarnar, olha o que eu estou falando, que interessante. Nós precisamos da virtude da caridade para poder desencarnar em paz, com o sentimento de dever cumprido. Devemos nos preparar para o desencarne. Mórbido isso? Nós não pensamos nisso, né? Não pensamos, mas nós temos que todos os dias de nossa existência nos preparar para o retorno à pátria do espiritual. E como é que a gente se prepara? Fazendo boas ações, fazendo caridade, adquirindo virtudes e valores. Estamos aqui para isso. Mas esse é um outro assunto. Vamos continuar aqui. Bom, tá bom então. Olha só. No capítulo, e ele fala sobre isso aqui, ó, vamos deixar bem claro aqui, ó. Verdadeira fé deveria ser expressa por ações concretas de amor ao próximo, a fé e a caridade.
Aí a gente tem aqui, ó, no capítulo 19 do nosso Evangelho, no item 11, lembram disso? A fé, mãe da esperança e da caridade. A fé e a caridade. Aí aqui a gente vai entender porque o nosso companheiro Ozanam fez tudo isso, esse movimento, e perdura até hoje. Ele, 1833, mais ou menos, lá quando ele iniciou esse 1833. Nós vamos completar quase 200 anos com esse firme, seguindo à frente, porque a caridade não tem segredo. A caridade ela vai durar, vai perdurar. Pode fazer o que quiser, 200 milhões de coisas, né, de instituições, edificações lindíssimas. A única coisa que perdura há de eterno, o amor. E a caridade, o que é? Amor em movimento. Então, a caridade é isso. Vamos entender um pouco mais disso aqui. Que relação tem entre a fé e a caridade? Existe essa relação? Senhores, existe a relação da fé com tudo. Sem a fé, não conseguimos nem dar o primeiro passo, não dá o passo. Mas a caridade, que é o nosso tema de hoje, a gente vai entender quais duas virtudes têm mais importância em nossa vida: a fé ou a caridade? Precisamos da fé para praticar a caridade? Sim, porque é aconselhável estudá-las em conjunto. Nós vamos entender isso hoje. Vamos começar falando sobre a fé. Depois a gente vai lá para a caridade e a gente culmina lá, termina com as situações, as possibilidades que a caridade nos proporciona aqui nessa existência. O que é a fé, gente? É a atitude própria, convicção ou crença que relaciona o homem a Deus Supremo, a expectativa da salvação da alma. A alma é o espírito encarnado, só para a gente deixar claro isso, para a gente lembrar. Na palavra fé, ela vem do latim ou do grego, sei lá de quê, de um dos dois, não me importa. Mas ela simboliza, a fé simboliza, vem de fidelis. Fidelis, acho que é do latim. É isso mesmo, do latim, fidelis. E fidelis vem de fidelidade. Então, a fé significa ser fiel a um compromisso que você assumiu a alguém. Eu não assumi compromisso nenhum, assumiu. Assumiu, sabe por quê? Porque está gravado na nossa consciência. O que é que está gravado na nossa consciência? Isso tudo que vocês estão falando. Estão falando mentalmente, eu sou médium, aí eu estou captando. As leis de Deus estão na nossa consciência. Então, a fé, o compromisso com a fé está aqui. Às vezes a gente nem entende porque a gente tem aquele sentimento. Não, eu sei que eu posso ir. Uma mãe, na hora de defender o seu filho, vem 500 mil leões lá, a mãe nunca... Eu vi outro dia um caso que a mãe salvou um filho numa correnteza com um negócio de chuva. A correnteza ali era 508 bombeiros, o mais fraquinho tinha um braço desse tamanho, não conseguia entrar no negócio. Tinha corda, tinha isso, tinha aquilo, não sei o que lá. A mãe viu o filho, não sabe nadar. Entrou, pum, pegou o garoto. Pegou o garoto, botou ele e brigou com o garoto. O que é que você falou? Você fez isso? Aí deu, garoto, por que você fez isso? Sabe? Como é que se explica isso? É aqui dentro, é inato. Essa fé, essa certeza, né? E ainda dentro dessa situação, é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê. Paulo, né, aos Hebreus. Paulo diz isso para nós. Fé é aquilo que a gente espera, esperança. Fé é a mãe da esperança e da caridade. Fé é uma das virtudes, como eu falei, que estão inatas, nascem com a gente nessa encarnação. A fé, a esperança, a caridade também é uma virtude inata. Mas por que a caridade é uma virtude inata? Quando a gente estuda o Evangelho, a gente entende que a caridade é o amor em movimento. E o amor é inato da gente. Nós somos deuses, não foi Jesus que falou isso? Nossa essência divina. Né? A gente tem o danado do livre-arbítrio, aí a gente escolhe algumas coisinhas que não são tão boazinhas assim. Mas, de qualquer maneira, até nessas coisinhas que não são tão boas assim, a gente consegue tirar proveito, através da boa vontade, da misericórdia de Deus. Então, isso daqui são virtudes que já nascem com a gente, mas nascem já consolidadas, essas três situações aqui, nascem com a gente, então automaticamente tudo o que eu fizer na vida vai estar ligado a isso? Não, por causa das minhas do meu livre-arbítrio. E aí é aqui que entra bastante a gente,
junto com as virtudes que a gente precisa adquirir para fortalecer essas, que já nascem com a gente. Quer ver? Ó? Justiça, prudência, paciência, temperança, entendeu? Não adianta eu ter fé e ser impaciente todo o tempo. Não adianta eu ser destemperado, porque eu não vou conseguir colocar aquela minha fé, aquela caridade em movimento se eu sou uma pessoa destemperada, se eu sou uma pessoa injusta, se eu sou uma pessoa imprudente. Então, coloquei algumas virtudes que a gente precisa adquirir para que a gente possa fortalecer aqui, ó, a nossa fé e, fortalecendo a nossa fé, fortalecer a caridade. Tá bem? Tudo bem, pessoal? Vocês estão quietinhos porque estão com frio ou não estão concordando comigo? Podem não concordar, saibam disso. Podem. Só assumam as consequências depois, vão comer bolinha de fogo no inferno, né? Fé na visão do Espiritismo. Lindo, né? Esse menininho aqui. Fé é o sentimento inato do indivíduo, a gente já falou. Ó, fé que é inata é a fé em germe latente em nós. É aquela quando provocada, do exemplo da mãe que eu dei aqui, quando provocada, a gente vai. Porém, a fé humana já precisa ser desenvolvida. E para que não tenhamos o tormento de cair na fé cega. Essa fé cega que nos atrapalha um pouco. Quer ver um exemplo? O camarada vai e faz... a gente vive numa sociedade que a gente herdou das nossas origens judaico-cristãs, uma série de situações pragmáticas, dogmáticas, que é difícil da gente se livrar. Então, a gente vinha ao longo do tempo, né, com aquela situação assim, você pode errar, desde que você vá, se confesse para uma pessoa, chegue para ele e fale, eu me arrependo. Aí, a partir dali, acabou todos os seus problemas. E aquilo, estou dando um exemplo de como essa fé pode nos, por fé, por acreditar piamente nessa doutrina que nós estávamos seguindo, nós acabamos encurtindo num mundo de erros, né? Que ficou num looping constante aqui que não saía. Então, eu posso fazer, porque domingo eu vou lá e acabou o problema. Então, eu posso fazer mais, porque domingo eu vou lá e acabou o problema. Eu posso fazer... Aí a gente sai daquela situação, né, do arrependimento, expiação e reparação, né? A gente ficava só ali no pequeno remorso, às vezes uma consciência de culpa que era absolvida imediatamente, nos falando, nós ainda em evolução, falando, faz de novo, que não tem problema, é só fazer isso aqui, acabou o problema. Então, essa aqui é um exemplo da fé cega, que a gente precisa desenvolver a fé latente para que essa fé cega não nos atrapalhe no ato de caridade. E a fé que a gente precisa através de raciocínios, fato lógico, que é o que a nossa doutrina nos proporciona. Fé, o nosso grande sustentáculo. Percebam que não só a gente está relacionando a fé, que nem o Osanã lá, por causa do Dia da Caridade, ele fez, né, relacionou a fé à caridade. Nós estamos fazendo isso com base na doutrina espírita, mas percebam que a fé é o sustentáculo para tudo. Né? Para tudo em nossas vidas, a gente precisa da fé, que é a fidelidade que nós assumimos quando encarnamos aqui com o nosso Criador. Sem fé, o que seria de nossas incertezas, tribulações, dificuldade? Zero, né? Sem chance. Bom, diante do necessitado, a nossa fé sem obras é morta. Tiago, capítulo 2, versículos 14 a 17, do nosso Evangelho, lá da Bíblia. E aí é o seguinte, ó, se a gente oferece, está vendo aqui, ó, as crianças aqui necessitadas, o rapaz foi chegar a ele lá e ele deu uma Bíblia. Resolve? Não, mas tem a fé, meu filho, você precisa da fé. A fé precisa... Não, ó, se oferecemos a um irmão ou uma irmã que estejam padecendo de necessidade apenas uma palavra de incentivo e não lhe dermos as coisas que necessita, o que ele necessita? Ó, isso não resolverá o problema. Aí entra a caridade. A caridade material. A gente vai falar um pouco mais da frente. Perceberam isso? Estamos relacionando... Por que o Osanã fez isso? Ele relacionou a fé, né, ao movimento. Está aqui, ó, um exemplo claro que Jesus deixou para nós e Tiago traz para nós, né? Traz. Olha aqui, ó. Vamos continuar. O que é a caridade, então? Essa caridade que a gente precisa? Do latim caritas, de caros, alto, valor, digno, a preço. Caridade é amor, caritas.
A caridade é o amor em movimento. Aqui, ó, o amorzinho subindo aí, ó, a coisa que o Eduardo gosta, de bonequinhos, as imagens. Eu também gosto pra caramba. Hoje eu acho que eu não me trouxe cabeludo aqui. Quando ele lembra. Acho que não. Deixa eu ver aqui. Não, podia ter botado eu. Não sou isso aqui, não. O meu é aquele, vocês já viram o meu, né? Aquele pretinho com capacete. Pois é, o Daniel. Quando a gente, agora, olha só que interessante, a gente vai entrar numa nuance bem legal aqui. Agora, que é muito importante para nós da doutrina dos espíritos. Porque nós, representantes da doutrina espírita, chamados espíritas cristãos, não é isso? Antes da gente falava o quê? Eu sou kardecista. Tá certo, não chama o que você quiser, meu amigo. Mas deixe claro que é a doutrina do Cristo. Né? Kardec só deu o caminho para nós, só não. Ele deu o caminho, né, para nós, mas é a doutrina do Cristo. E não só Kardec. Kardec tinha ao lado dele uma pessoa fundamental, sem a qual a gente não estaria aqui hoje, falando o que a gente está falando, chamada Amélie Boudet, que era a esposa dele. Né? Esse casal transformou a visão do Evangelho. Eles foram os semeadores do Evangelho redivivo, do Consolador prometido. E a gente, às vezes, esquece de falar da mulher que estava por trás da Allan Kardec, Amélie Boudet. Um amigo, o seu João deve conhecer ele, seu Wilson Logobuco, né? Um irmão também, deve estar já com quase 90 anos também. Você conhece ele, não? O fundador do Sol Nascente, aquele jornal espírita, o primeiro, acho que, periódico espírita. Seu João Maceió com certeza conhece o seu Wilson Logobuco. Está encarnado ainda. O Wilson Logobuco, ele fundou uma casa espírita chamada Amélie Boudet, e ele fala muito sobre ela. É muito importante isso. Em dias de a gente deixar de lado totalmente essa sociedade patriarcal e machista, a gente tem que ressaltar demais essas mulheres valorosas. Quando pensamos em caridade, o que vem na nossa cabeça? Vê se não é isso aqui. Caridade, não é isso aqui que vem à nossa cabeça? Esmola, muito bem, muito bem. Aqui, ó, dinheiro, moeda, matéria. A gente viu ali, precisa disso sim, a gente vai entender isso melhor. Ó, identifica-se hoje frequentemente a caridade como um afeto piegas, que se traduz por gesto de assistência paternalista, assistencialismo. E muitas das pessoas que não conhecem a doutrina, quando colegas, né, André, vamos num churrasco sábado, tal, não sei das quantas. Pai, sábado de manhã eu não posso não, cara, eu trabalho. Você trabalha no teu emprego, lá no teu trabalho, na tua empresa? Eu falei, não, eu trabalho lá na minha casa espírita. Isso não é trabalho. Tá, entendi. Tá, mas trabalha com o quê? Com morador de rua. Cara, tu é um daqueles que fica sustentando vagabundo? Porque eu não estou discriminando, não. É isso aqui, ó. Isso fica na nossa cabeça, nessa sociedade impositiva. A gente não enxerga ele como irmãos, a gente vai entender isso aqui, olha só. O que é a caridade? O termo evoca imediatamente a ideia de esmola, que nem o Eduardo falou, tanto que a expressão viver de caridade pública significa viver de esmolas. No entanto, a caridade é algo mais profundo, bem mais profundo do que isso, a doutrina dos Espíritos. Quer dizer, Jesus nos diz isso, né? Olha só o que eles... Vamos trazer uma história que foi psicografada por Chico, nesse livro aqui, ó, Seara da Fé, que a gente vai entender o sentido da caridade. Olha só, melhor do que eu falando, pode ter certeza. Cadê como é que eu... do capítulo A Lenda da Caridade, tá? É o título do capítulo, está lá em cima. Desse livro aqui, essa especificamente é da Meimei. Tá, esse título aqui, esse texto. Diz interessante lenda no plano espiritual que, a princípio, no mundo se espalharam milhares de grupos humanos nas extensas povoações da terra. O Senhor endereçava incessantemente mensagens de paz e bondade às criaturas. Entretanto, a maioria se desgarrou no egoísmo e no orgulho. Foram os outros, nós espíritas não, né? Nós espíritas somos caridosos, bondosos, né? Altruístas, generosos, bonitos. Não, bonito não. A crueldade agarrava-se e o ódio explodia.
Diligenciando soluções ao problema, o celeste amigo chamou o anjo da justiça, que entrou em campo, e de imediato inventou o sofrimento. O anjo da justiça falou: pô, estão lá orgulhosos, vaidosos? Nós vamos ter que ensiná-los pela dor, expiações. Os culpados passaram a resgatar os próprios delitos a preço de enormes padecimentos. O Senhor aprovou os métodos da justiça, que reconheceu indispensável o equilíbrio da lei. No entanto, desejava encontrar um caminho menos espinhoso para a transformação dos espíritos sediados na terra, já que a dor deixava comumente um rescaldo de angústia a gerar novos e pesados conflitos. Alguns não aceitam a dor, né? Como aprendizado, se revoltam. Não nós espíritas, nós não fazemos isso. Não, nós não fazemos isso. Fazemos? Tu conhece alguém que fez isso, espírita? Duvido. Só o pessoal lá do protestante, né? Tribunas foram erguidas. Ah, não, peraí. O divino companheiro solicitou o concurso, então, do anjo da verdade, que estabeleceu para logo os princípios da advertência. Tribunas foram erguidas por toda parte e os estudiosos do relacionamento humano começaram a pregar sobre os efeitos do mal e do bem, compelindo os ouvintes à aceitação da realidade, convidados à reparação, né? Ainda assim, conquanto a excelência das lições propagadas, repontavam dúvidas em torno dos ensinamentos da virtude, suscitando atrasos altamente prejudiciais aos mecanismos da elevação espiritual. O Senhor apoiou a execução dos planos ideados pelo anjo da verdade, observando que as multidões terrestres não deveriam viver ignorando o próprio destino, ou seja, começou através do ensinamento falando para ele: olha, eu estou te mandando a dor, que você não está aprendendo, deixa eu te dizer, isso aqui é o bem, isso daqui é o mal. Se você for por aqui, vai causar dor, se você for por aqui, vai causar alegria. Ele aprovou, porém, ainda assim, se persistiam parte daqueles que viviam na terra nos equívocos. No entanto, a compadecer-se dos homens que necessitavam da reforma íntima, sem saberem disso, solicitou a cooperação do anjo do amor, a busca de algum recurso que facilitasse a jornada dos seus tutelados para o cimo da vida. O novo emissário criou o quê? A caridade. E iniciou-se profunda transubstanciação de valores. Nem todas as criaturas lhe admitiam o convite da caridade, de colocar o amor em movimento. Esse convite aqui, ó. Nem todas admitiam o convite e permaneciam na retaguarda, matriculados nas tarefas da justiça e do amor, das quais auriam a mudança benemérita, mas em longo prazo. Funciona a justiça? Funciona. Funciona o tribunal da verdade? Funciona. Às vezes demora. A caridade é o meio mais rápido que Jesus, a pedido de Deus, nosso Criador, instituiu aqui na terra, para que a gente pudesse passar pela dor sem sofrimento, que a gente pudesse passar por esse tribunal da verdade, que esse tribunal da verdade quem é? A nossa consciência. Culpa, arrependimento, expiação, reparação. Aí a caridade nos dá corta o caminho para isso tudo. Aquelas criaturas que lhe atenderam às petições da caridade passaram a ver e auxiliar os irmãos doentes, obsessos, paralíticos e mutilados, cegos e infelizes, os largados à rua e os sem ninguém. O contato recíproco gerou precioso câmbio espiritual. Quantos conduziam alimento e agasalho, carinho e remédio para os companheiros infortunados, recebiam deles, em troca, os dons da paciência, compreensão, tolerância, humildade, sem maiores obstáculos, descobriram a estrada para a convivência com os céus. Acabou a palestra aqui, podemos todos ir embora para casa. Vocês viram que a gente precisa, as virtudes que a gente precisa adquirir? Tolerância, ciência, não sei o quê. Como é que a gente adquire? Não foi eu que falou, gente. Foi a Mei. De mim vocês podem duvidar, dela eu acho que não, melhor não, hein? Está aqui, a caridade, simples e pura. Aí a gente relaciona a fé à caridade, a gente entende tudo isso que a gente estava falando. Vocês concordam comigo? Vamos continuar. Olha aqui assim, na pergunta 886, Kardec pergunta para os espíritos: qual é o verdadeiro sentido da caridade? Já que essa questão da esmola incomoda o ser humano há séculos. Tinha lá na época de Jesus, antes de Jesus, na época lá dos judeus, os moradores de ruas, que lá tinham um nome, que
eu esqueci, tinha um sininho, que nem uns animaizinhos, para quando eles chegassem lá, tipo leproso, não sei o quê, os caras tinham autorização para pedir esmola, naquela época. Aí tinha tipo um selo, esse aqui é pedinte, pode dar para ele. Capa, era uma capa, alguma coisa nesse sentido. Acho que o do sininho eram os leprosos só. Acho que os pedidos eram uma capa, mas tinha que ter uma chancela para que o cara... Então, essa questão de mola atrapalha a gente desde o entendimento dela nos atrapalha há séculos e séculos, milênios até. E aí Kardec pergunta, aí a resposta é a seguinte: é uma virtude por excelência, constituindo-se a mais alta expressão do sentido humano. A mais alta expressão do sentido humano é quem? Caridade, né? Que se irradia em ações nobres em prol de todas as criaturas. Sempre o Chico, né? Não tem outro. Benevolência, indulgência, perdão, a paciência, a imprudência, não sei o que, tolerância. Senão a gente não adquire essas virtudes. E aí a gente entra em duas situações. A doutrina nos explica que tem essa caridade material, que a gente viu lá aquela imagem do rapaz comendo frango e dando uma Bíblia. Essa é a caridade material, que a gente precisa fazer com esmola, seja da forma que for. Mas eu vou dar esmola, ele vai fazer não sei o quê, ele não vai... Mas isso aí é problema dele. O nosso é outro, é óbvio. Se você está vendo que se você entregar um recurso financeiro aqui a uma pessoa, ali do lado tem lá uma garrafa de cachaça, tu sabe que o cara vai sair daqui para cá? E aí não é dar esmola, aí é dar a cachaça para ele, né? Então a gente tem que ter prudência, bom senso. Me dá um dinheiro que eu estou com fome, vem aqui comigo que eu te pago um lanche. O cara sai e vai embora. Ainda sai xingando. Teve um que outro dia virou para mim e falou assim: irmão, olha só, podia estar falando que fosse para você, mas eu tô, como é que eu estou? Eu estava assim: eu preciso de R$5 para tomar uma cachaça. E aí eu vou fazer a minha reciclagem e vou comprar minha comida. O que vocês fariam? Eu não dei, eu fui lá e comprei a comida para ele. Eu falei assim: cara, eu vou parar de trabalhar aqui. Eu estava indo trabalhar. Eu falei: eu vou parar de trabalhar, que tu me deixou numa situação. Eu falei para ele. Aí ele ficou me olhando assim: tu me deixou mal, cara. Não, se não quiser dar, não dá, meu amigo. Eu falei: não é isso não. Tu está achando mal comigo. Como eu não sei como agir, eu vou agir como meu coração está pedindo. Eu não vejo daria ruim. Aí eu encostei o carro, falei: vem cá. Aí ele veio na padaria, ele comeu. Entendeu? Mas enfim, é complicado, né? Mas a gente tem que estar com isso. E agora, a doutrina diz para nós... Opa! Espera aí. É isso, foi agora. Aqui, tá. A doutrina diz para nós o seguinte, que a caridade material, a doação de recurso material, dinheiro, alimento, roupa, seja o que for, é a mais fácil, mais comum, necessária. Não deixamos de dizer isso. Necessária. Porém, existe outra forma, que é a caridade moral, que é o altruísmo, o esquecimento do eu, tempo, a gente sendo altruísta, a gente esquecendo de nós mesmos, a gente dedica o nosso tempo, palavras, abraços. Ela é menos usual, mas também necessária. Quer ver? Nesse trabalho que eu faço com morador de rua todos os sábados, que eu ajudo na minha casa espírita, que é o SEMA, Centro Espírita Maria Angélica, muitos deles, eles vão lá para pegar roupa, tem atendimento médico, tem não sei o quê, tem a evangelização deles, sabe? Mas alguns deles, eles vão lá porque durante a semana eles são invisíveis. Às vezes passam por ele como se estivesse passando por um saco de entulho. E aí lá eles recebem um abraço, recebem carinho. Lá eles têm nome. Então isso daqui, às vezes, para eles dizem para nós: olha, seu André, eu trabalho lá no banco. Agora eu estou coordenando toda a atividade lá, mas temporariamente, se Deus quiser, que eu não quero coordenar nada. Eu sou rebelde. Não quero coordenar nada, não tenho muita coisa para fazer. Quero ajudar. Eu trabalho lá dentro do banho, né? Há 14 anos que eu fico lá dentro do banho, que aí eu converso, eu chamo de Lava Jato da Irmã Maria Angélica. Eles ficam... Aí tem um negócio assim que eu... Aquele spray, né? Eu falo: levanta o bração aí, olha o Lava Jato da Irmã Maria Angélica. Eles falam: olha o Lava Jato. Aí todo feliz, né? Porque aí eu fico brincando, boto perfume. Meus companheiros ficam bravos, porque quando eles chegam no salão, aquele cheiro de perfume. E aí? Pô, André, de novo. Eu falei: não, pois é, escapou. E eles ficam todos felizes. Eu falo assim: vira aí para botar perfume. Tu tem que ver o que eles fazem. Porque como é que eles fazem? Pô, vou até arrumar uma namorada. Eu falei: isso, vai. Aí. É impressionante, né, como eles trocam aquilo que a gente está vendo, como é
não tenho palavras para dizer. Tudo doação. Tudo doação. Eu confesso, eu fico emocionado. Eu estava falando ali, né? Por umas questões, ele vai fazer um replanejamento, né, no ano que vem, pelas questões familiares. Eu cheguei a pensar em parar de trabalhar por causa de uma série de coisas. Eu tomei uma bronca também de um espiritão, está encarnado ainda, chamado Dona Wanda, lá do Centro Espírita Deus, Luz e Amor, fica lá na Rua Recife, em Realengo. Aí ela sentou lá, me viu pequeno também, junto com o esposo dela, que desencarnou, o seu Haroldo, se não me engano, se não me falha a memória. Junto com o meu tio Delcio, né, que também desencarnou. Aí ela chamou, ela já tem 90, ela foi lá só para me ver, dar palestra. Ela falou assim: senta aqui, meu filho. Eu não falei nada. Isso. Falei, então deixa eu te falar um negócio. Você veio aqui para isso. Você não precisa falar mais nada, não. Já está entendido, e manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Quem sabe quando eu chegar na idade do seu Maceió, na idade da dona Eleli, na idade da dona Wanda, eu também não seja inspirado pelos bons espíritos para dar conselho aos mais jovens, quem sabe? Bom, voltando para cá, o que se deve pensar por esmola? A gente já falou bastante, né? Condenando-se a pedir esmola, o homem se degrada fisicamente e moralmente embrutece-se. Uma sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco, sem que haja para ele humilhação. Importantíssimo para a questão da caridade material. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar sem lhe deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. O Livro dos Espíritos, questão 888, Kardec. É isso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Vivemos em um mundo de provas e expiações, ainda nos encontramos em luta contra os nossos vícios, que nos faz suscetíveis a falhas de todo tipo. Tem moradores de rua lá, eu não falo o nome bonitinho, eu tenho que mudar, né? Não é morador de rua. Não sei o quê. Situação de rua, não vejo diferença, mas enfim. Situação de rua que eram ricos. Ricos. Chegou lá um cara que falava inglês, já tinha morado na Europa, morado nos Estados Unidos, não sei o quê. Músico, estava lá. E falou para a gente que caiu aqui, ó. Caiu, ele sabe que ele caiu aqui. Ele perdeu tudo. Nasceu na Vieira Soto, em Ipanema. Meu amigo. Pai, empresário, para dizer aqui. Caiu aqui, estava lá, ó. Estava lá. Foi lá para tomar banho, fazer a barba, pegar roupa. E aí eu ouvi a palavra. Estaremos livres disso? Egoísmo, vaidade, orgulho? Estamos isentos de fracassar em nossas provas? Pensemos bem na hora de deixar a nossa... vamos no churrasco sábado. Pô, não pode ser depois do trabalho? Pô, né? Eu não posso chegar lá um pouquinho mais tarde? Eu vou morrer se eu... Entendeu? Ontem eu fui para uma comemoração do aniversário de uma amiga, muito querida, que trabalha comigo lá no SEMA também. Aí o pessoal todo tomando vinho. Eu não gosto de vinho, gosto mesmo. Acho horroroso o vinho, mas quase todo mundo gosta. Eu sou exceção, todo mundo gosta de vinho. E aí ele falou: você não vai tomar uma taça de vinho? Eu falei: não. Por quê? Porque eu tenho um compromisso com a doutrina dos espíritos. Amanhã, aonde? Vou dar palestra no Centro Espírita. Caramba! Mas domingo, eu falei: tá, então vou fazer o seguinte, o dia que eu desencarnar, antes de desencarnar, eu vou falar: não posso desencarnar domingo. Porque os espíritos vão... É domingo, os espíritos não vão poder me ajudar, não vão poder cortar lá meus laços, não vão poder me abraçar, meus parentes lá não vão poder vir me ajudar. Eu estou já achando que eu sou uma pessoa boa, que eles vão vir. Né? Que vão vir lá me ajudar, porque é domingo. Não, André, não morre hoje não. Pô, que coisa, que não tem isso. Mas você vai deixar de se divertir? Mas eu preciso beber para me divertir? Não basta só eu estar aqui, pô? É bem assim, não é? Eu gosto, tá? Eu tomo um chopp fraterno, eu chamo de chopp fraterno para amenizar a minha... amenizar a minha culpa. É pouco, mas tomo, eu gosto do chopp fraterno, sei. Mas quando termina meu último compromisso, na doutrina espírita, às vezes eu vou lá, vejo um jogo do Flamengo, um jogo do Mengão e tal, aí tomo uma latinha, tomo não sei o quê, como um queijinho, não sei das quantas, aquela coisa ainda, né? Tá bom. Mas se não puder, não tem problema, meu amigo. O que eu não posso é abrir mão, já tomei tanta bronca, inclusive essa aí,
E de vez em quando, da espiritualidade, fala, mas vem para cá, rapazinho, não vai para lá. Então a gente tem que ir, né? E nessa parada aí. É isso aí. Dá-se a reproveis a esmola? Não, não é reprovado. O que é reprovado é isso aqui, ó, tá vendo? Não, o que merece reprovação não é a esmola, mas a maneira porque habitualmente ela é dada. O homem de bem, que compreende a caridade de acordo com Jesus, vai ao encontro do desgraçado, sem esperar que esse lhe estenda a mão. Livro dos Espíritos, questão 888. O que não pode é isso aqui. Eu vou dar esmola, mas para botar no Facebook, depois que no Instagram, depois que publica, toma até a esmola de volta do cara. Não, peraí que eu vou bater outra foto. Né? Isso aqui não pode. Não saiba a vossa mão direita que deu a sua mão esquerda, ou vice-versa, eu não me lembro bem. É isso mesmo, né? Vocês veem que eu não me preocupo com um negócio de decorar nada. Eu não. É o que eu falo, o pessoal fala assim, mas os colegas, eu tenho uma missão lá na casa, né? Eu sou instrutor lá de não sei do quê, e eles pedem para eu ir formando assim palestrantes, pessoas para fazer, porque a casa, o SEMA lá tem palestra a torta direito, né? Todo dia lá tem palestra, são 4, 5, 6 palestras, são 18 mil pessoas que circulam pelo SEMA, pelas todas as unidades do SEMA por mês. É muita coisa. Então imagina a quantidade de gente, voluntários, acho que eram 1.300 e poucos voluntários lá para não sei o quê. Então, para aumentar o número de palestrantes, e como eu trabalho no movimento espírita, né, fazendo essa exposição e tal, eu vou a 43 casas. E as casas sempre me pedem você indica, não sei o quê, então eu vou sempre informando. Até vou indicar um colega para cá, depois falar com a Patrícia, lá, o Mouzinho. E eles sempre me perguntam, o que precisa para ter para dar palestra? Eu falei, não, vem dar palestra quando você identifica que o cara tem, né? E tal, isso aqui. Mas como é que... Não, eu não tenho conhecimento que você tem. É? Eu falei assim, fala para mim 4 perguntas do Livro do Espírito. O cara fala 20. Agora me pergunta uma. Eu só sei a primeira. Que é Deus? O resto, não sei. Mas qual capítulo está, não sei o que? Sei lá, meu irmão. Tu pega o telefone aqui agora, tu abre ali o Google, tu abre aqui, tu abre o livro. Está aqui nesse capítulo. Entendeu? O que a gente precisa para colocar essa nossa coisa em movimento é botar... Primeiro tem que ter, para ser palestrante, orador, representante espírita, dirigente espírita, qualquer coisa, precisa de uma única situação. Cara de pau. É sério. Para vir aqui falando que não faz. Ou faz pouco. Faz pouco. Não, que sejam caridosos. Aí o cara chega ali e outro colega. Não, essa é a primeira. A segunda é boa vontade. E a terceira, amigo, vem de arrasto. Bota teu coração ali que o resto vai embora. Caridade é moral. Essa é importante. Consiste em se suportarem umas às outras, como criaturas, suportarem umas às outras. Minha mulher devia estar aqui, minha esposa aqui. Ó. Não é? É verdade. Saber calar-se, fazer surdo quando for escarnecido ou zombado. Nossa, como isso é difícil, né? Como é que era? Você brigou na rua? Bateu ou apanhou? Né? Se vier chorando para casa, vai apanhar de novo. Era assim antigamente. Graças a Deus não é mais. Graças a Deus, porque isso é um absurdo. É um absurdo mesmo. Não dar importância quando for humilhado por alguém que erradamente se supõe superior. Difícil, mas é a prática. É a prática. Caridade moral, a caridade moral para todos. Todos podem praticá-lo, nada custa. A gente vai ver uma história bem legal aqui. Gente, poxa, falta 7, né? Acho que tem 43 slides aqui ainda. E mais uma história. Aí eu tenho esse problema. Tem que, para ser palestrante também, devia ser disciplinado, coisa que eu não sou, com o horário. Sou mesmo, não. É porque a doutrina dos espíritos é tão grande, tão... A gente fica tão feliz, tão empolgado, que essas horas que a gente a gente não tem todas essas horas aqui, a gente está aqui dedicado, então eu acabo me empolgando. Se der, cuidado. Essa aqui? Essa aqui? Sim. No Haiti, não foi? Eu lembro dessa. Eu vi.
Não foi só no Haiti, não. Acho que teve outros países também que ela foi. Eu não lembro o nome dela, poderia mencionar, né? Zildales, legal. Eu vou, a partir de agora, colocar aqui o nome dela aqui embaixo. Porque aqui todo mundo sabe, né? Essa aqui todo mundo sabe, né? A caridade moral é para nós a mais difícil de ser praticada, mas é o que mais aproxima de Deus o homem. O amor em movimento. Ainda dentro da caridade moral, de que forma a gente pode fazer a caridade moral? A gente vai ver uma história muito legal. Por pensamentos através de uma oração em benefício do próximo, por palavras aconselhando e consolando, por ações fazendo aos outros o que gostaríamos que nos fizéssemos. Aqui, ó. Pensamentos, oração. A prece serve para tudo, né? A oração. Né? Agora vamos deixar de ser um pouquinho, né? Porque eu estava outro dia conversando com um colega. Ser espírita às vezes nos dá algumas condições, né, de maldade. A gente pode até falar mal do outro colega, com a desculpa. Não, vem cá que eu vou lhe contar, dona Nelly, que o Eduardo anda fazendo, mas é para a gente fazer uma oração por ele, tá? Não, essa prece não, tá, gente? É a prece voluntária. Aham. Sim. Ficava. É muito curioso. Essa relação é muito bacana, né? É a relação de convívio, né? De família, de casal, de filhos, de netos, é muito interessante. A gente aprende muito, né? Bom, vamos continuar. A verdadeira caridade... Olha eu aqui. Apareceu. Olha eu aqui, ó, quando tinha cabelo, lá era garoto. Por que é tão difícil para nós a prática da verdadeira caridade? Estamos falando aqui, eu usei essa frase aqui, verdadeira caridade, para a gente caracterizar a caridade moral, que é aquela que mais nos aproxima a Deus. Mas não deixamos de ter a ratificação de que a caridade material é necessária. Por vezes, sem a caridade material, a gente não consegue chegar na caridade moral, tá? Mas aí a gente está falando agora de algo a mais, que a gente já estressou o assunto da caridade material, tá? Aí vem a história que eu queria falar para vocês, lindíssima, que está no Jesus no Lar, do Nélio Lúcio. O item 20, a caridade desconhecida. Olha que lindo. A conversação em casa de Pedro versava nessa noite sobre a prática do bem com a viva colaboração verbal de todos. Como expressar a compaixão sem dinheiro. Lá naqueles encontros que tinha Jesus e seus apóstolos na casa de Simão Pedro, todas as sortes de conversa que foram registradas graças ao bom de Deus, nosso Pai, que aí fica para nós aqui, né, como lição até hoje. Aí perguntaram, né, como expressar compaixão sem dinheiro? Porque caridade, o que vem na nossa cabeça? Material, dinheiro, esmola. Por que meios incentivar a beneficência sem recursos monetários? Muito de nós tem isso. Se isso vale para a caridade material, imagina para a moral. Mas olha só, com essas interrogativas, grandes nomes da fortuna material eram invocados e a maioria inclinava-se a admitir que somente os poderosos da terra se encontravam à altura de estimular a piedade ativa quando o mestre interferiu, opinando bondoso. Um sincero devoto da lei foi exortado por determinações do céu ao exercício da beneficência, Jesus narrando. Entretanto, vivia em pobreza extrema e não podia de modo algum retirar a mínima parcela do seu salário para o socorro aos semelhantes. Em verdade, dava de si mesmo quanto possível em boas palavras, gestos pessoais de conforto e estímulo a quantos se achavam em sofrimento e dificuldade. Porém, magoava-lhe o coração a impossibilidade de distribuir agasalho e pão aos andrajosos e famintos às margens de sua estrada. Entenderam bem? Rodeado de filhinhos pequenos, era escravo do lar que lhe absorvia o suor. Reconheceu, todavia, que se lhe era vedado o esforço da caridade pública, a gente viu ali, né? É a esmola. Viver de caridade pública, viver esmolando.
Podia perfeitamente guerrear o mal em todas as circunstâncias de sua marcha pela terra. Assim é que passou a extinguir com incessante atenção todos os pensamentos inferiores que lhe eram sugeridos. Quando em contato com pessoas interessadas em maledicência, retraía-se cortês e, em respondendo a alguma interpelação direta, recordava-se essa ou aquela pequena virtude da vítima ausente. Se alguém diante dele dava pasto à cólera fácil, considerava a ira como enfermidade digna de tratamento e recolhia a quietude. Insultos alheios batiam-lhe no espírito à maneira de calhaus em barril de mel, porquanto, além de não reagir, prosseguia tratando o ofensor com fraternidade habitual. Tem várias outras ações que a gente não vai ter tempo de fazer. Vamos pular aqui para a parte legal. Nessa posição, como ele fazia, por quê? Ele não tinha como dar recursos, mas intimamente, Jesus narrando, né? E vejam como Jesus sempre colocava as situações, né, de forma brilhante para que a gente possa entender. Aí Jesus diz assim, olha, mas dentro da cabeça dele, ele sofria, porque ele queria fazer, ele só entendia dessa forma, mas um impulso amoroso dele falou mais alto e ele fez isso aqui. Nessa posição, a morte buscou ao tribunal divino, onde o servidor humilde compareceu receoso e desalentado, porque ele não conseguiu praticar a caridade. Quem falava para ele que eram os judeus. O que é a caridade? Dar esmola. Na cabeça dele, ele não foi caridoso. Temia o julgamento das autoridades celestes, quando de improviso foi aureolado por brilhante diadema, e porque indagasse em lágrimas a razão do inesperado prêmio, foi informado de que sublime recompensa se referia à sua triunfante posição na guerra contra o mal, em que se fizera valoroso empreiteiro. Aí continua a história. Caridade moral. Ele dedicou a sua existência ao fazer o bem com altruísmo, não só mais não fazer o mal. Depois de Jesus, a gente ganha outros contornos. Quando era suficiente somente não fazer o mal, no início, enquanto estávamos ainda evoluindo, estava ok. Agora a gente tem muito mais do que isso. Não basta não fazer o mal. É preciso fazer a caridade no limite das nossas forças, como diz Jesus e ratifica brilhantemente o Dr. Bezerra de Menezes. Queridos, ainda tinha algumas outras, porque isso aqui faz parte até de um seminário que eu tive a alegria de participar junto com outros companheiros, mas vamos pular, porque já a hora nos abunda. Vamos pular para o slide mais importante da noite de hoje, que é esse aqui, ó. Esse aqui é o da noite, não, da manhã de hoje. É esse aqui, ó. Que sejamos as mãos que trabalham no bem de todos. As mãos que trabalham no bem, tem um nome esse trabalho. Qual é o nome que a gente aprendeu aqui hoje? Caridade. Eu gosto muito de falar essa frase. Queria que vocês a ouvissem, para que ela ficasse registrada no coração. Mas agora, de uma forma que lembrassem, de alguma maneira, do que os Espíritos nos disseram aqui hoje, através dessa oportunidade. Me tirou da zona de conforto. Fora da caridade não há salvação. Como Jesus nos ensinou, quando a gente estiver com nossas dificuldades, lembremos dele, com os braços abertos na nossa direção. Quando a gente estiver com a mente anuviada, desanuviará com essa lembrança desses lírios que simbolizam toda a paz, toda a calma que ele nos transmite. Ele falou, né, vem comigo o jugo é leve. E quando a gente tiver a dificuldade em fazer o primeiro movimento em direção à caridade, que a gente lembre desse coração pulsando em movimento constante, ad eterno, até o último dia de nossa existência, que não vai haver, até que a gente se torne como ele, angélico, esse coração vai estar, vem comigo, André, vem comigo, André. É isso que a gente precisa entender. Que Jesus nos abençoe hoje. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado por mais uma vez me deixarem feliz com a participação aqui nessa casa, que é uma casa de amor em sua essência. Que Jesus nos abençoe, não só hoje, como sempre. Graças a Deus, né? Eu sei que vocês queriam que ele ficasse até meio-dia, mas ele tem que ir. A esposa dele está esperando para o almoço. Muito obrigado, André. Nós vamos, então, encerrar a primeira parte, né? Agradecidos estamos, Senhor,
participar desse banquete espiritual maravilhoso, nesta casa maravilhosa. Todas as manhãs de domingo estamos aqui, fortalecendo o nosso interior para poder avançar na vida, dar valor à nossa reencarnação e chegar àquele progresso prometido por Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Fabiana de Cristo. Que assim seja. Graças a Deus. Nós vamos agora para a segunda parte, né? Que é o momento do passe.